trazer alguns pontos, algumas pistas. Eu acho que essa é uma boa palavra. Então, parafraseando um folclórico e dominical apresentador de TV, diria que mais do que nunca se faz necessário conversar sobre seguranças sociais e sobre autonomia. Meu ponto em questão aqui. Hoje, confesso que não me sinto tão seguro e tão autônomo para expressar pontos de vista em uma mesa transmitida via Facebook, honestamente. Não pela temática, mas por esse cenário, né, em que esses últimos meses Facebook foi um universo se tornou, né, um universo muito estranho. Peço desculpas aos presentes, espalha uma paranoia desnecessária, mas como nos aponta Castoriadis, e eu acredito nisso, uma sociedade realmente autônoma, ou pelo menos dotada de genes de autonomia, nos permitiria colocar em xeque, se posicionar de forma aberta e democrática até o limite, acerca de qualquer valor já estabelecido. No momento, eu não me sinto vivendo em um lugar com essas características. Talvez eu deva me mudar para o Nordeste, né? Farei a seguinte proposição para essa nossa breve conversa. Tentar pensar de forma didática mesmo a ideia de segurança e de autonomia no campo da assistência a partir de 3 marcadores. Primeiro, autonomia na dimensão do respeito à condição de sujeito do público atendido. O segundo aspecto, autonomia em associação com as outras seguranças, né? A Carla já fez e a Maju também, né? Já localizaram bem o cenário das seguranças nos documentos, né? Na perspectiva da proteção social. E por último, que é a parte, a meu ver, mais divertida, que eu me interesso mais, autonomia como um projeto de vida boa. Bom, em primeiro lugar, faço necessário localizar um pouco qual que é a minha relação com este tema. Além de ser trabalhador da assistência do município de Belo Horizonte, né, como a Maju comentou, defendi há poucos meses uma dissertação de mestrado, na qual tentei construir uma espécie de noção de autonomia no campo da assistência. Minha proposta era tentar localizar, a partir da leitura de alguns documentos que regulam a execução dessa política, tipificação, cadernos de orientações, PNAS, NOBSUAS, dentre outros, e aí com uma discussão teórica, né, claro, a concepção que sustenta a referência à segurança. Eu partia do pressuposto, né, isso já foi efeito da própria defesa, mas na verdade da qualificação, de que existiria nos documentos do SUAS uma espécie de referência ao que é a segurança de autonomia. A segurança propriamente dita seria uma experiência, né? Vamos pensar assim, que a gente ainda não sabe muito bem localizar. E aí eu estava partindo de um pressuposto que os documentos eles dariam uma certa referência. E a partir daí também fazer uma problematização, como a problematização até um termo Foucaultiano, como bem localizou a Carla, há uma certa distância entre os documentos, né? Aliás, não é essa a ideia, né? Não é a ideia que um documento que organiza uma política, de fato, seja aquilo que a gente vai efetivar cotidianamente. Ela localizou muito bem a ideia de que, como isso, o trabalho real, né, que é outra ideia tão discutida no campo da psicologia, é o que de fato se efetiva. Agora eu vou apresentar alguns elementos desses 3 marcadores, para mais à frente dizer algumas pistas, alguns apontamentos retirados do próprio projeto, né, da dissertação. Retomemos o primeiro marcador. Autonomia como respeito à condição de sujeito do público atendido. Quer dizer, eu só posso ter em mente a ampliação da capacidade de autonomia dos usuários, e aqui eu já estou dando pistas de uma ideia geral de autonomia, se eu reconheço que ela já existe, em alguma medida. Pode parecer óbvia essa ideia, mas está longe disso. Em vários documentos, principalmente em textos ligados à proteção social especial, tais como o caderno do CREAS, do Centro Pop, é apresentada a ideia. E essa ideia, né, ela vem como uma resposta ao histórico, né, que as meninas bem localizaram aqui, de que não se deve tratar o público da assistência como objeto, né? Tem um histórico anterior nesse sentido, que a gente talvez corra o risco de proceder, né, no momento,
No caso da proteção social especial, este elemento realmente merece um destaque. Afinal, estamos falando de um campo atravessado pela atuação de órgãos de defesa de direitos, no qual há medidas protetivas ou socioeducativas aplicadas, ou ainda que fora da esfera da judicialização, trata-se de um locus no qual os agravos, situação de rua, violência sexual, trabalho infantil, violência física, historicamente são objetos de intervenção ou do Estado ou da própria ação mais assistencialista, né? Que eu chamei aqui de caridade na sociedade, né? Isso desde sempre, antes da Constituição cidadã, antes do SUS, né? O campo da proteção social especial, arrisco a dizer, é aquele no qual as normas, o dito como a gente deve ser, como a gente deve agir, para mim esse é um campo em que ele ganha mais força, né? Esse dito de como eu devo comportar. Um exemplo para este aspecto diz respeito à reintegração familiar. Há um risco enorme, né, a partir dos meninos acolhidos, né? Há um risco enorme ao se pensar em pareceres por parte das equipes técnicas e nas tomadas de decisão do Poder Judiciário de que o atravessamento do valor pessoal e a desconsideração da capacidade de sujeito do público atendido definam o destino da criança e do adolescente. Então, reconhecer a capacidade de sujeito, de agente, não implica ser conivente com violações de direito, é claro, né? Conseguir lidar com este pêndulo entre o sujeito de direitos, ou até do inconsciente mesmo, e a proteção social é o convite, difícil, mas técnico propriamente dito. Faz muita relação que a Carla já localizou, né? A dimensão social não, relacional do nosso trabalho, né? Do trabalho colocado na assistência. O convite técnico propriamente dito me parece estar nesse campo e conseguir fazer essa mediação entre aquilo que é a proteção social e aquilo que é a dimensão autônoma desses indivíduos. Então, o primeiro aspecto, o primeiro marcador, como eu chamei aqui, seria essa dimensão. E traz para a gente, como diz a música, não aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. O segundo aspecto que eu gostaria de apontar faz menção à autonomia na dimensão da segurança e sobrevivência. A Maju já localizou bem esse ponto também. A autonomia no campo da assistência tem relação direta com as outras seguranças afiançadas. Porém, com certo destaque é a segurança de renda. Parece haver, desde a produção da PNAS em 2004, um entendimento de que, sem a base material, né, estou falando aqui em dinheiro mesmo, em recursos mesmo, torna-se quase impossível uma experiência autônoma. Deixo quase aqui, porque a vida, né, sempre nos surpreende. Mas, me parece ser, e o histórico que a Carla localiza ali, dos desafios, né, a pobreza como um elemento estruturante, né? Parafraseando o antigo slogan do governo federal, diria que sociedade autônoma é sociedade sem miséria. Quem já atendeu algum beneficiário do Brasil sem miséria, sabe a contribuição que a percepção de benefício pode trazer. Quem conhece ou já atendeu alguém que passou a receber o BPC, sabe a diferença que isso faz na vida desse usuário. Não se esgota aí, é claro, né? A autonomia não se esgota do ponto de vista do benefício. Mas retomando a ideia anterior, talvez este aspecto explicaria a associação, também que a Maju já localizou, entre autonomia e renda como elementos que compunham, né, ou compõem, né, já que há essas diferenças nos textos, a citada segurança de sobrevivência. Eu não vou me delongar neste aspecto, mas fica como sugestão de leitura a discussão apresentada por Rego e Pinzani no livro Vozes do Bolsa Família, Autonomia, Dinheiro e Cidadania. É uma publicação de 2013, né? Eu me concentrei mais na discussão sobre autonomia especificamente, mas o livro é, de fato, um trabalho muito interessante. Como já apontado aqui, né, e a Carla também localizou bem isso, ela disse bem, né, as seguranças a gente não vê de forma isolada, vê o conjunto, né, o complexo. A segurança de desenvolvimento de autonomia depende das outras seguranças afiançadas pela assistência. A renda, os benefícios continuados, né, a acolhida, o convívio, o apoio, o auxílio, o convívio e o apoio e auxílio em riscos circunstanciais.
Essa segurança deverão estar disponíveis às famílias e indivíduos, né? Isso é o sumo da proteção social que a assistência oferta, na lida com o risco social e com a vulnerabilidade social. Em meu entendimento, a política de assistência parte sempre da negatividade, o risco, para afirmar a positividade, a capacidade de resposta. O risco é um evento no horizonte. Daí temos de pensar a capacidade de resposta de cada indivíduo ou coletivo. Ambas as noções organizam o nosso sistema e, a meu ver, sustentam, inclusive, um dos grandes marcos da assistência, já citados aqui por nós dois, que é o BPC. Né? O BPC se sustenta numa ideia de que, do ponto de vista da renda, né, os beneficiários, em conjunto com suas famílias, não conseguiriam, por meios próprios, garantir sua própria subsistência. São marcos civilizatórios. Né? No limite, se encontrariam vulneráveis a um possível evento, um possível risco do futuro. Neste caso, agravado pela condição de deficiência e pelo próprio ciclo de vida, né, no caso da pessoa idosa. A concepção de autonomia da assistência social está atrelada nessas noções, risco e vulnerabilidade. Seja ela pensada tanto do ponto de vista individual ou do ponto de vista coletivo. Isso desde a tipificação de 2009 ao caderno de serviço de medida socioeducativa, já no governo Temer, passando pela NOB, pelos outros documentos, a gente poderia resumir a concepção de autonomia no campo da assistência da seguinte maneira. Eu vou dar uma respirada aqui. Capacidade de... Isso não é um conceito, né? Vem uma espécie de uma geral. Capacidade de indivíduos e coletivos tomarem as decisões adequadas a partir de um crivo próprio, sem opressão, desde que tenha meios para fazê-lo. A tomada de decisão. Tomada de decisão é um elemento que aparece no texto, isso desde Kant, né, isso desde o século XIX, apesar que em Kant a discussão sobre a autonomia é de outra ordem, mas qualquer discussão sobre autonomia, dos autores que escrevem sobre saúde pública, saúde coletiva, Potiara Pereira, né, que é uma referência para o serviço social, por exemplo, a própria Valquíria, né, que é a autora desse livro do Bolsa Família, qualquer discussão passa sempre em relação a uma ideia de tomada de decisão. Às vezes fazendo de uma forma mais didática, uma separação entre uma tomada de decisão no campo individual e, por outro lado, uma tomada de decisão como coletivo, que é o ponto que nos interessa mais, vamos dizer assim. No conjunto dos meios, né, para fazer essa tomada de decisão, se aplicaria uma série de elementos de diversas naturezas. Acesso a serviços, dimensão material, rede de suporte. E o nosso maior desafio hoje, eu acredito, que é a constituição de uma sociedade democrática. Como se vê, não é uma coisa tão simples, né? Aliás, está longe de ser simples a partir do que a Carla nos apresentou. A capacidade de tomar tais decisões tem relação direta com a condição de vulnerável ou protegido. Né? Assim, quanto menos exposto a riscos, menos vulnerável estarei. Quanto mais capacidade de agir, mais autonomia, mais independência relativa. Relativa por quê? Há de se insistir que a autonomia absoluta não existe. Né? Sempre estamos envoltos por uma rede de dependência. Assim, partindo dos próprios textos da assistência, e esse caderno de convivência, de fortalecimento, né, de convivência de vínculos, ele deixa isso muito claro, né, o papel da rede de dependências, né, principalmente usando os autores que eu vou referenciar aqui, que é o Gastão Wagner e a Rosana Noco, né, são referências da saúde coletiva. Mas sempre estamos envoltos por uma rede de dependência. Assim, partindo dos próprios textos da assistência e das ideias de Onoco Campos, leitores Castoriadis, quanto mais amplio a minha rede de dependências, mais possibilidades de autonomia eu terei. Por quê? Porque terei mais possibilidade de ação no mundo, de participação nas decisões coletivas e de desenvolver o meu projeto de vida boa, que é o terceiro elemento que eu havia, o terceiro marcador. Estou falando muito rápido, gente?
Bom, e agora entro no terceiro e último eixo. Autonomia, essa ideia moderna, tem a ver, na etimologia da palavra, né, com dar a si mesmo a lei que irá seguir. Autônomo é aquele que se dá a própria lei. Isto é sério. Como diz Castoriadis, não é fazer o que der na telha, o que vier à cabeça. Isso, aliás, seria a mais completa heteronomia, né? E sim, se colocar a trabalho, podendo fazer a seguinte afirmação: isso é bem verdadeiro, isso é bem o meu desejo. De forma didática, Castoriadis divide a autonomia em sua dimensão individual, interna, né, que ele fala assim, e uma dimensão social, externa, coletiva. No âmbito interno, estaremos às voltas com os temas que a psicologia adora, né? Com a nossa história pessoal, com nossas paixões, experiências, temores, fantasmas, medos, perversões. Autonomia teria a ver com uma espécie de uma instância reflexiva, de uma natureza parecida com aquilo que Freud chamava de ego. O Castoriadis dá a entender como se a gente fosse constituindo, ao longo do tempo, uma espécie de uma instância mesmo. É uma linguagem meio, assim, como é, né, a própria psicanálise em alguma medida, e o Castoriadis, a base dele, né, a psicanálise e o marxismo, mas que como se fosse constituindo um campo na gente em que a gente fosse possível fazer essa reflexão. Autonomia tem a ver com reflexão, porque tomada de decisão, né, passa por uma espécie de deliberação. No âmbito interno, parece haver uma associação muito próxima ali com o que ele chama com o que o Freud chamaria de ego, né? Em meio a esses demônios todos que nos constituem, né, a gente vai lembrar da formação, que o ego é aquela figura, falando de forma didática, né, que faz uma espécie de mediação, né? Autonomia é isso, lá na perspectiva castoriadiana, do ponto de vista interno. E sempre tem a ver com a tomada de decisão. Claro que não é de forma onipotente, encapsulada, né? Como diz Aldo Afonso aqui, outra referência nossa, né? Em um de seus artigos, a autonomia faz menção a um processo de ser com o outro. No âmbito coletivo, social, este é o projeto castoriadiano por excelência, que ele falava que era um projeto revolucionário, né, de autonomia, estaremos às voltas com a política. Autonomia como autolimitação. Parece até estranho, né? Autonomia como aumento de rede de dependência, autonomia como autolimitar, né? O uso que às vezes a gente faz no cotidiano da palavra é como se fosse posso fazer o que quiser, né? Um uso mais corriqueiro, assim. Nesse caso, seria autônomo quando eu reconheço que a lei me governa, né? Direciona a sociedade em que vivo, é uma lei que me pertence, porque eu me reconheço nesta lei, porque é uma lei que eu mesmo me dei, né? A aposta do Castoriadis é a via democrática. Ele diz que a democracia, e esse é um projeto, né? Um projeto revolucionário, que às vezes ele, nos textos do Castoriadis aparece como se fosse assim, um projeto quase intangível, mas que é a base, né? A força que ele localiza é a força democrática, né? E que precisa, inclusive, a sociedade precisa ter um desejo disso, né? Que novamente é um pouco obscuro no nosso atual cenário, né? Que também isso, eu estou entendendo que isso faz parte de um projeto de vida boa, né? Os dois aspectos têm a ver com o projeto de vida boa. Um projeto de vida boa nesse sentido, e até pensando nos nossos projetos, né? Projeto terapêutico, como diz a saúde mental, tentando trazer vamos dizer assim, essa viagem mais para o campo da política pública, né? Projeto de intervenção, projeto de acompanhamento, né? Essa ideia de que você constitui uma espécie de um caminho que você quer chegar, né? Agora, Castoriadis deixa claro que só pode ser um ser de autonomia uma sociedade que permita a produção de sujeitos autônomos, né? Dirá Castoriadis que a autonomia é algo que precisa ser desejado, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Como eu já disse no início do texto, é preciso reconhecer a capacidade de autonomia presente no outro, para que eu também possa tê-la. Aí aqui, inclusive, como trabalhador que opera a política pública. E a Carla disse muito isso, né? De como isso está na figura do técnico, né? Que é uma outra tecnologia,
quase como se a autonomia, tem um texto que fala muito disso, né, de gestão do trabalho, a ideia de que as seguranças são efeitos dessa interação, como se fosse um produto ali, né, dessa interação. Agora, você tem que pensar do ponto de vista de que esse trabalhador também, né, porque a gente está discutindo aqui do ponto de vista da autonomia do usuário, né, essa autonomia ser afiançada, essa segurança ser afiançada. Mas não dá para desconsiderar o aspecto da autonomia do próprio trabalhador que opera essa política, né? E aí a ideia de participação, por exemplo, né, uma ideia que é uma ideia central tanto da política de assistência quanto da política de saúde, de que você tenha espaços democráticos, né, para que o trabalhador participe da condução também dessas políticas, né? E a pergunta que fica é se a nossa sociedade realmente quer reconhecer a autonomia um dos outros, né? Que a gente se reconhecer assim. Eu tenho muitas dúvidas neste aspecto. E assistência? Aí eu acho que eu vou entrar numa parte um pouco mais polêmica aqui. E assistência pode assegurar a autonomia? Eu diria que não. Levando ao pé da letra a ideia de segurança, a autonomia não me parece algo a ser afiançado. Eu até suspeito que esse entendimento já se encontra nos próprios enunciados ao longo da produção da política, né? Toda a discussão sobre a aquisição de autonomia gira em torno da ideia de fomento, ainda que, em tese, as aquisições previstas na tipificação, elas deveriam ser aferidas, né? Quando aparece a segurança no documento, vem até uma ideia de como ser aferido. No caso de autonomia, você tem descumprimento de condicionalidades, né? Tem uma série de elementos que não me recordo nesse momento. Mas tem essa impressão de que caberá aos serviços a missão de fomentar oportunidades, vivências, acessos, espaços. Várias das aquisições relativas à segurança de autonomia começam com as seguintes expressões: ter oportunidade, vivenciar experiências de, ter acesso a, ter assegurado oportunidades. Sendo assim, os serviços funcionariam como espaços em que outras experiências, aí eu estou focando exatamente nos serviços, né? Como dizia uma pessoa que eu fiz uma entrevista para essa pesquisa, ela foi uma pesquisa de base documental, né, revisão bibliográfica, mas que eu fiz uma entrevista para saber um pouco da produção de documentos, né, com uma pessoa com uma experiência no campo do MDS. E aí ela marcava muito bem isso, assim, dizer de autonomia, do ponto de vista do benefício, a gente tem mais tranquilidade, assim, historicamente. Agora, do efeito do serviço, a gente não conseguiu ainda avaliar. Provavelmente, eu não me recordo de ver um trabalho da natureza, por exemplo, da Valkyria, né, assim, que pegou o tema do Bolsa Família e discutiu do ponto de vista da produção de autonomia ali. Como serviço, aliás, como referência, na assistência, praticamente não encontrei trabalho assim, durante esse processo. Eu já estou finalizando. Então, sendo assim, os serviços funcionariam como espaço em que outras experiências, fora das vulnerabilidades e das violações, se tornam possíveis. Parece haver, no fundo, o entendimento de que a autonomia pode ser favorecida, mas não garantida. Podemos pensar, então, que a autonomia não é algo a ser assegurado, e sim potencializado. A assistência não assegura a autonomia, cria condições para que ela possa advir. Ou melhor, cria condições para que processos autônomos sejam constituídos. Lembrando sempre que se trata de processos, né? Como eu disse, autonomia absoluta, isso não existe, né? Assim como segurança absoluta, como diz o Castel, é só a morte, né? Esta é uma possibilidade de leitura, como tantas outras. Mas nesta, a autonomia estaria mais para o orientador do trabalho, o reconhecimento de um horizonte. Por outro lado, trazer a autonomia como um elemento próprio desta política pública, como segurança afiançada, talvez tenha tido um importante efeito no espírito da assistência, uma marcação política com uma importância histórica, de opção de mundo, neste controverso universo das políticas públicas.
inclusive tendo em vista o fortalecimento da participação dos usuários, tema do qual eu falei muito pouco aqui, mas cabe para uma conversa. Talvez, neste conhecido 2019 que se aproxima, pela defesa de um projeto de sociedade mais possível, eu preciso rever esta leitura final e insistir que sim, a autonomia é uma segurança a ser afiançada, mais do que nunca. Obrigado. Bom, então a gente agradece o Carlos, né, que trouxe aí para a gente esse esforço, né, bem interessante de dar maior visibilidade e materialidade a essa segurança, né, tal seja segurança de autonomia, com algumas provocações importantes, né, Carlos? Principalmente desse ponto de vista, né, do favorecer, assegurar, de criar as condições, potencializar, né? Eu acho que quando a gente discute convivência, principalmente, é uma discussão que a gente faz muito com as pessoas, né? O que é que se pretende, né, com os grupos de convivência, criar o quê, né? O que é que a gente vai fazer, como que fica essa questão ligada aí à oferta de oficinas por elas mesmas, o que é que você pretende que esses sujeitos, né, das diversas faixas etárias, possam vivenciar, né, nesses grupos aí, por exemplo, de convivência, né, que eu acho que tem muito a ver com isso que você traz de potencializar, de criar espaços, né? Então, se a gente parte do pressuposto que os espaços de vivência das pessoas, eles dificultam, para além das condições materiais, os próprios espaços de vivência dificultam um pouco um projeto de vida boa, né? Depois quero entender isso melhor. Será que não sobra, né? Não é nem que sobra, a palavra não é boa. Será que não faz parte, né, das ofertas da assistência contribuir, né, para que que as pessoas possam vivenciar, né, outras experiências de vida, outras experiências de se relacionar com o outro. Bom, mas aqui agora me cabe conduzir o debate, né? Então eu gostaria de ver com vocês aí, a Carol vai nos ajudar, né? Quem tiver alguma questão para fazer, pode fazer aqui no microfone mesmo. Se alguém tiver dificuldade, quiser escrever, também pode. E aí o pessoal que está em casa, né, podem seguindo aí as orientações que estão aí no link que está sendo transmitido o evento. Vocês podem também formular as questões, que a Carol também nos auxilia, pegando essas questões e trazendo aqui para a mesa. Então, nós vamos fazer uma primeira rodada com as questões aqui do presencial, né? E aí, em seguida, a gente recolhe aí as questões vindas do pessoal de casa, tá? Ok? Quem gostaria de começar? A Paula aqui, ó, Carol. Obrigada pela mesa. Acho que eu tenho até que falar um pouco, né, assim, do meu interesse pela mesa. Bom, eu comecei a trabalhar com assistência social em 2001 na Secretaria Municipal. A Simone Albuquerque, na ocasião, era a secretária, e eu estive numa gerência que chamava GEPAS, uma gerência de planejamento das políticas de assistência social, quando a gente já estava inventando os NAFs, que virariam os CRAS, né? Foi uma época tão maravilhosa, porque logo depois ela foi para Brasília, né? Com o primeiro governo Lula, ou seja, que saudade, né? Bom, mas, enfim, depois eu fui para a universidade, eu tenho feito supervisão de serviços do PSE lá em Betim, né? E tenho estágios nas casas de acolhimento, também nos CREAS, no Centro Pop, no CREAM, enfim. Eu estou muito tomada, assim, né? Porque desde o domingo da eleição que eu tenho feito sonhos de angústia diretos, né? E o que a Carla traz, assim, é o que tem me preocupado, porque, afinal de contas, a nossa Constituição, né, a nossa Constituição cidadã foi um acordo entre as elites, né, entre as Forças Armadas, para que a gente pudesse passar da ditadura. E a gente sabe muito bem que esse acordo, né, ele nunca foi um acordo bom. Então, aqui eu acho que o que a gente está vivendo hoje é um retorno mesmo, né, desse espírito de que o pobre é um incômodo, né? E isso não vem lá agora, porque o Locke, que foi o que ajudou a fazer
Constituição americana pensava isso, né? Que os pobres, eles eram o encontro, ele tinha que trabalhar, né? Não merecia esse espírito liberal, né? Que só se consegue coisas pelo mérito. Enfim, então, a gente está vendo um momento de retorno, um retrocesso muito grande, que está trazendo uma angústia nos próprios trabalhadores, porque eles estão fazendo esses cálculos e eles estão vendo, né, a redução, e estão vendo essa, né, essa passagem de um financiamento para uma coisa para a outra, ou seja, isso dá muito desânimo. Né? Ao mesmo tempo, então essa é uma pergunta para você, Carlos, assim, como que a gente poderia pensar uma saída que não fosse uma resistência só de colocar os corpos em risco? Né? Assim, como é que a resistência poderia ser feita do ponto de vista político, na pressão dos estados, o que a gente pode fazer aí do que você está pensando? Por outro lado, assim, eu fiquei tão feliz de conhecer o Carlos, porque eu sou uma psicanalista, minha tese de doutorado não é o trabalho do psicólogo, mas porque nas políticas públicas, porque ele não aparece, né, na assistência social? Porque tem uma certa dificuldade com a psicanálise na assistência social. Então, as pessoas leem o trabalho, né? Inclusive, o título é O Desejo do Analista, ele como um nome do amor, um dos nomes do amor, mais digno que a solidariedade social. Ou seja, um técnico, para trabalhar, ele tem que ter algo do desejo de estar ali. Né? E eu passei algumas pesquisas na PUC, o financiamento da PUC, que era justamente eu inventei que era inovação tecnológica, passei. É uma pesquisa que o método é conversação, ou seja, dinâmicas de grupo, mas eu botei conversação, porque é um termo, né, lacaniano da política, né, coletiva, enfim, e tem produzido coisas, né, nesse sentido, que é impossível fazer, né, coletivamente a partir do que as pessoas falam. Eu fico pensando, e aí a pergunta para você, né, porque eu não quero tomar tanto tempo, mas eu sinceramente, eu queria conversar muito mais, né, mas eu sei que tem outras pessoas querendo perguntar. Eu acho que a psicologia e psicanálise, mas a psicologia pode contribuir muito nas equipes, não que se faça clínica, mas você vê, Castoriadis sabe disso, né? Então, mas eu penso que é um pouco nessa questão do conceito escuta qualificada. Porque os técnicos falam, né, a escuta qualificada. E que qualificação se tem? Que aí eu acho que é importante pensar o conceito de escuta e não essa capacidade sensorial de captar som, ouvir. Então, que escuta-se o quê? Para poder conduzir o trabalho para um tipo de autonomia, inclusive de tomar a voz e de poder falar as coisas, que às vezes não são faladas no coletivo, são faladas, né, individualmente. Então, é um pouco assim, como é que você pensa na capacitação, porque, no fundo, eu estou nesse lugar da supervisão, né, de serviço, e eu tenho uma ideia, eu queria escutar você sobre isso, porque quando a gente vê os próprios técnicos, né, dizer assim, mas mais um deficiente, né, quando você caminha para uma casa diagnóstica, né, mas mais um deficiente, ou quando você vê um técnico também já cansado, e já fala, mas isso não vai dar certo, esses meninos, sabe, tomara que a polícia pegue, então você está vendo um técnico cansado, e fazendo, né, assim, cumprindo burocracia também. E como que a gente faz para poder ajudar esse técnico a sair desse lugar, né? E aí, assim, a questão do próprio PIA, né? Como qualificar essa escuta? Eu só vou parar um pouco aqui para deixar para os outros falarem, as pessoas. Boa noite. Adorei a apresentação de vocês, o conteúdo se complementa, né? É super interessante.
Eu acho que nós que trabalhamos no campo da assistência social é um constante desafio, ainda mais com a realidade atual que nós estamos vivendo politicamente dentro da própria política da assistência. E o Carlos foi falando, foi trazendo, e eu lembrei de várias coisas durante o meu percurso de trabalho, de formação. E quando você traz o projeto Vida Boa, né, eu achei super interessante, porque você também faz uma lógica não só do usuário, do profissional, da rede, utilizando o conceito também de intersetoriedade, interdisciplinariedade, fortalecimento de vínculos. Então, é interessante a gente perceber que a autonomia não é só o usuário. A gente tem que trabalhar isso com eles, mas a gente tem que trabalhar isso principalmente com a gente. Nós, profissionais que estamos na rede. Porque todos nós estamos no mesmo barco. O nosso usuário está em estado de vulnerabilidade e assistência também. E nós, profissionais, também. Então, a partir do momento que a gente inverte essa lógica, que eu acho que às vezes a gente vê uma lógica hierárquica, né? Assim, do técnico usuário, né? Da política, município. Então, a gente vê uma lógica hierárquica que a gente tem que abolir isso, assim, largar os egos um pouco de lado. Né? Todos nós estamos no mesmo barco. Nós temos que produzir, fomentar a nossa autonomia, né? Eu achei muito bacana essa nomenclatura. Fomentar a nossa autonomia profissional, primeiramente, e ampliando isso. O nosso individual, a nossa dupla, a nossa equipe, o nosso serviço, a nossa rede. Então, isso também me fez me lembrar muito, eu tive uma honrada supervisão de Sérgio Garcia durante um período da minha formação. E ele sempre falava assim, as instituições também são nossos pacientes. E sempre que a gente conversava, ele falava assim, também são nossos pacientes. Então, a partir daí, a gente inverte uma lógica de raciocínio, que eu gostei muito da sua fala, quando a gente fala Projeto Vida Boa. Então, o Projeto Vida Boa, de todos nós. Então, a partir do momento que a gente vê que a gente também tem que trabalhar a nossa autonomia, a gente passa também a ver isso como usuário. E o usuário também passa a ver construir isso junto com a gente. Quando você trata a questão da elaboração do PIA, né, do trabalho, principalmente da complexidade, que é uma área que eu sou extremamente apaixonada e trabalho esses últimos anos de média e alta complexidade. Juliana Bretas. E eu acho muito interessante que não existe fórmula mágica, né? A gente constrói e a partir disso a gente vai fortalecendo nossos vínculos de equipe, de rede. Então, uma das coisas que eu aprendi muito durante o trabalho da alta complexidade, que eu ficava muito com esse questionamento, fazer um parecer, fazer um PIA para mandar para o juiz. Que poder é esse? Que situação é essa? E aí, durante o trabalho, a gente conversando em rede, trabalhando a nossa autonomia de equipe, a gente chegou num trabalho muito bacana, que é construir isso junto com o usuário. Então, o usuário escreve no PIA. Ele elabora o PIA com a gente. Se o juiz pede um relatório para a gente, ele assina. A gente chega e fala, olha, está acontecendo isso, isso, isso. O que você gostaria de colocar? E aí, claro que nós temos que fazer nossa pontuação também como profissional, para ele próprio, para também não quebrar o vínculo de confiança, quebrar essa autonomia, essa relação que a gente tem. A gente trabalha no fortalecimento de vínculo dele com a comunidade, dele com a família, a gente também tem que trabalhar o nosso. Com essa questão de construir um PIA, romper o vínculo ali, destituição do poder familiar. Né? Eu acho que isso é muito difícil a gente pensar. Então, a partir do momento que a gente pensa nesse projeto Vida Boa, com todos nós fazemos parte disso, a gente tem uma outra lógica de raciocínio. Então, por isso que eu achei muito interessante essas palavras que você trouxe, essa fomentação da autonomia de todos nós. Então, eu penso muito disso. Não existe fórmula mágica, isso foi uma fórmula que nós chegamos no município, que a gente trabalhou e tudo. Mas é sempre isso, fomentar tanto a nossa autonomia
quanto do usuário. Então, eu fiquei muito feliz em ver o discurso de vocês, assim, e complementou muito da realidade do que a gente trabalha e do que a gente não só utiliza como linha de trabalho, mas que a gente realmente acredita. Então, parabéns, obrigada. Você é de onde, Juliana? Aqui em Belo Horizonte? Não, atualmente eu tenho Lagoação. Lagoação, tá ok. Passei por esses interiores. Ok. Gente, vamos aí, mais alguma questão importante? Aproveitar o momento, né, para dialogar aqui com os nossos convidados. Boa noite, Carlos. Meu nome é Vinícius. Eu hoje estou trabalhando no CRAS Coqueiral, na Regional Noroeste, em Belo Horizonte, e sou também conselheiro do Conselho Municipal de Assistência Social. E como não podia deixar de ser, né, que algumas pessoas já conhecem, meu ponto é a questão racial dentro do SUAS, né? E vocês trouxeram hoje vários elementos que me ajudam a pensar e refletir sobre isso, né? Então, essas relações, né, entre o técnico e o usuário, o baixo grau de padronização, o alto grau de integração, o técnico como catalisador dos processos de mudança, e aí a Carla traz esse ponto, né, assim, do lado sombrio do técnico, né? E aí quando vocês trazem essa questão da autonomia do técnico, né, me vem essa pergunta, assim, como é que a gente consegue ser autônomo com um lado sombrio tão acentuado em nós, porque está acentuado na sociedade, né? Então, para a gente não ficar, nós não estamos fora da sociedade, né? Quando a gente fala que os racistas, os homofóbicos, os machistas e tal, a gente está falando de nós mesmos, né? Então, a gente precisa fazer a gente precisa entender isso, né? Assim, porque quando a gente fala do outro, nós estamos falando de nós, né? Então, a gente precisa entender esse lado, que sombra é essa, né? Que a gente está imerso nela, dentro da política de assistência social, onde a gente não consegue dizer dessas coisas. A gente não consegue dizer do racismo, né? Desse público enquanto objeto, né? Quando o Carlos traz essa questão do usuário como objeto, e a Carla falando da capacidade de sensibilização do técnico, e depois a gente dialogando aí sobre essa qualidade da escuta, né? Me vem essa questão, assim, ou seja, como que a gente vai sair do lado da sombra se a gente não conhece essa história, ou a gente não reconhece essa história, a gente não, na hora que a gente está atendendo o usuário, a gente não enxerga que existe uma história anterior que o colocou naquela condição, né? E aí, o que é essa capacidade, o que é essa autonomia? Eu fico pensando que a assistência social, quando o pessoal pensou nessa lógica da autonomia, visando romper com paradigmas da própria política de assistência social que vinha antes, né? Mas engraçado que a política de assistência social não traz para esse rompimento de paradigmas essa lógica escravocrata brasileira, né? Traz mais com a luta de classe. E aí, como que a gente vai lidar com isso? Essa sombra que a gente está nela. E aí, Carlos, você aponta isso, né? Assim, que essas habilidades não são inatas. E aí, como é que a gente vai... Que tipo de capacitação é viável para a gente poder
tirar os técnicos, nos tirar da sombra para alcançar essa autonomia, né? É muito interessante isso, assim, a instituição como paciente, né? Ou seja, nós somos pacientes de nós mesmos, se a gente não prestar atenção, né? Nós precisamos ser pacientes. Então, aí estou às voltas com esse ponto. Assim. Eu vou perguntar, boa noite a todos primeiro, né? Eu vou perguntar, mas ele perguntou primeiro. É exatamente isso, assim, né? Eu queria até brincar um pouco com o Carlos, né? Assim, queria saber qual que é uma formação, então, possível, né? Já que existe uma educação permanente, né? Para os técnicos. Qual a formação possível para a gente trabalhar essa tecnologia relacional nossa, né? Assim, o Vinícius trouxe ainda outros elementos, né? Que eu acho que é importante aí, mas era essa a minha pergunta. Nome? Marcelo. Eu sou o Marcelo, estou no CRAS Providência. Okay. Bom, então a gente podia, eu acho que Carla e Carlos, né? A mesa aqui ficou boa, né, Carlos e Carlos? Acho que começa, Carla, você faz um apanhado aí das questões, depois a gente passa para você, Carlos. Gente, obrigada pelas colocações, pelas perguntas, eu não sei se eu vou ter resposta para elas não, mas o que me suscitou, né, ouvir vocês um pouco, assim. Eu achei muito bacana quando realmente o Carlos recupera, né, coisas que eu li, sei lá, me fiz lembrar 20 anos, 30 anos atrás, Cornélio Castoriadis, instituição imaginária da sociedade, né? Que é uma discussão de autonomia que eu nem lembrava que ela estava ali colocada, né? Porque eu acho que também se traz um livro da Vozes do Bolsa Família, que é um livro muito, muito interessante mesmo, né? Que ele vai recolhendo registros através de viagens, de uma forma muito pouco... Acho que nasceu meio ensaísticamente, depois virou um livro, né? Mas que ela traz a ideia de uma discussão muito interessante do conceito de autonomia que tem lá mesmo do Amartya Sen, né? Da ideia da pobreza como privação de liberdade, que inaugura toda essa ideia de que a pobreza não é só material, mas ela é também privação de liberdade, né? Que eu acho que essa é a ideia do projeto de vida boa, é assim, é uma sociedade que seja capaz de cada um poder viver a vida do jeito que julga que é uma vida boa, né? Uma vida que vale a pena ser vivida. Quase que uma utopia, né? Assim, um projeto de uma sociedade que permita a cada um realizar, né, o seu projeto de vida, independente do que a sociedade diga, né? Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter casa com piso, tem que ter casa com chão. Se a pessoa quiser morar no mato, sozinha, debaixo da árvore, ela tem escolha disso, mas não ser privada disso. É uma coisa diferente, né? É uma perspectiva de que a sociedade tem que garantir os meios para que ela viva integrado como igual naquela sociedade. Mas se o projeto de vida dela for sair da sociedade, viver no mato, sem saneamento, sem moradia, é o projeto de vida boa dela. Não sei se é esse um pouco a ideia, né? Que eu lembro essa ideia do Amartya Sen. E agora, como que é possível, né? Se a gente pensa, uma outra frase que eu gosto muito desse livro, assim, que fiquei com essa frase na minha cabeça, assim, você falou, eu lembrei. Como é que é possível pensar em autonomia e liberdade se as famílias estão vivendo sob o peso de necessidades rudes e tacanhas? Né? Com a fome, com a pobreza, como sabe quem vai comer o dia seguinte, com o filho que está no tráfico, com o menino doente, tendo que correr nos serviços para conseguir alguma acolhida, alguma escuta, alguém que vai de fato, né, entender, não, vem cá, estamos juntos aqui, ó, segura aqui na minha mão, vamos lá. Porque é isso, gente, assim, a grande diferença é essa minúscula ação do cotidiano, eu acho, né? É essa interação que às vezes pode produzir uma mudança numa faísca, numa conversa, num olho no olho, numa escuta. E eu acho que isso é uma das coisas mais preciosas, assim, que eu acho que uma vez a gente fez uma pesquisa tentando ver os efeitos dos serviços dos CRAS nesses aspectos mais intangíveis. Né? Produz diferença mesmo? Como que a gente vai capturar e mensurar e criar mesmo, até mesmo pensando em indicadores lá de autonomia, de empoderamento, de protagonismo? A gente tem que fazer isso.
mesmo, né, tem todo um esforço que está começando a ser feito. Por exemplo, a Oxford University tem criado indicadores internacionais para dimensões faltantes da pobreza. Humilhação, vergonha, empoderamento. Então, estão começando a pensar que é necessário a gente ir mais para o conceito. O que é autonomia? O que nós estamos chamando de autonomia? Como que é possível, seja do trabalhador, o que é a autonomia do trabalhador, o que é a autonomia do usuário, como que eu vou ver que eu estou conseguindo produzir autonomia? Porque sem isso, a intencionalidade não acontece, sabe? Não acontece a mudança. Então, eu acho que essa discussão ela é muito fundamental quando o Carlos fala que não tem mesmo estudo sobre isso. Eu acho que é um buraco. Acho que a turma da psicologia, se podia realmente fazer um esforço de trazer essa questão do psicossocial, né, dos aspectos mais intangíveis, tentar ver, olhar aí na literatura da psicologia social, da sociologia, etc. Da psicossociologia, o que é? Qual que é a tradução do conceito de autonomia? E aí eu vejo também do programa Puente, no Chile, que sempre foi uma referência muito interessante. Assim, eu sempre gostei, conheci há muito tempo atrás, porque eles têm um investimento muito grande na questão conceitual mesmo. Então, tem documentos que falam assim, o que é que nós estamos trabalhando, se a gente quer promover a autonomia das famílias, o que é autonomia? Como que a gente vai capturar isso? Então, tem um esforço a ser feito aí, onde a gente pode buscar alguma coisa que outros países já fizeram nessa tentativa de operacionalizar esse conceito e essa ideia de segurança. Está traduzido? Não. Espanhol. Ah, sim. Espanhol. Tem espanhol. Mas qual é o nome? Aí, se você quiser me mandar um e-mail, tem. Porque eu peguei vários sites, eu tenho todos os cadernos. E que esse programa também tinha uma característica, não só. Tem alguma coisa também, mas ela tem mais. Ah, mas não, sim. Eu tenho lá, eu posso te passar o e-mail dela. Que é essa ideia, né? Que tem os técnicos que atuam nesse programa. São técnicos que recebem bem, são bem qualificados, né? São, é um trabalho de status, os técnicos que atuam nesse programa. Né? Eles têm um saber, eles têm uma tecnologia, eles vão visitar famílias com uma ideia do que eu quero alcançar nessa visita com a família. Eles tinham um jogo de tabuleiro, através do jogo de tabuleiro, iam fazendo as intervenções. Então, tem alguma coisa que dá para avançar aí nesse sentido de como pensar essa construção, né, de autonomia e do ponto de vista dos usuários, principalmente. Né? Agora, eu acho também que o Carlos trouxe uma questão, autonomia é algo a ser desejado no plano individual e coletivo. Né? Então, acho que esse é um ponto, um registro também. Né? O quanto que a nossa sociedade propicia, de fato, o pensamento autônomo. O quanto que ela tem uma abertura no pensamento crítico, para o pensamento, né, que não segue ideologias ou que não segue padrões. Está cada vez menos isso. Né? Assim, a gente está sofrendo na pele a resistência disso, porque realmente informação, crítica, conhecimento é condição para a autonomia. E a autonomia é liberdade, né, de pensamento, de ação. Né? Quando a gente olha assim, né, como que o CRAS atua nessas dimensões menos tangíveis e produz mudanças nessa dimensão, a gente consegue perceber. Eu acho que cada um de vocês que trabalha consegue identificar por algum sinal que alguma mudança está sendo feita. Mas o importante é trazer isso de uma forma mais sistemática para os agentes da política como um todo, para que tenham mais ou menos um mesmo óculos para olhar e para medir. Não pode ser. E aí eu acho que a questão que o Vinícius traz, né? Não sei se foi o Vinícius assim, a autonomia do técnico, né? Porque ele tem uma autonomia muito grande, ele pode inviabilizar uma mudança ou propiciar uma mudança com a fala dele. Nós somos aquilo que o outro acha que a gente é, nós somos feitos em atos de reconhecimento social. Né? O olhar do outro sobre mim diz muito sobre a minha identidade. Então, um técnico que não confia, um técnico que vê como suspeita, que acha que tem uma enganação, que tem uma... Né? Claramente não vai ter mudança, não vai ter movimento nenhum. E esse lado sombrio dos técnicos e de todos nós, que muitas vezes está muito mais escondido, a gente já trabalhou, já se deparou, né? Porque eu acho que o que o Vinícius fala é isso também, né? Se a gente tende a ver o que está fora, muitas vezes projeção do que está dentro mesmo. O mal está lá fora, mas e o mal que existe em cada um de nós também? E como que eles se revelam também? Eu acho que lançar a luz sobre esse, né, sobre as nossas visões
racistas, homofóbicas, machistas. Eu já me deparei com técnicos assim, em entrevistas, que eles tinham uma visão do usuário totalmente negativa. Não colabora, não adianta, não quer saber de nada, já desistiu, não sei o quê. E, no entanto, onde que acontece a mudança? É difícil saber. Às vezes é um ato, é um olhar, é alguém que olhou o olho roxo da pessoa que foi pedir uma passagem, e aí, através dessa cumplicidade que criou, começa toda a mudança. Né? Ou uma outra técnica também da prefeitura que conta um caso assim, que ela tentou de tudo para a questão de fortalecimento de vínculo da família, da mãe com os filhos, e ela resolveu um dia alugar um filme do Bob Esponja, um saco de pipoca, foi assistir filme na casa da família, e a partir desse dia as coisas começaram a acontecer. Então, qual o momento que tem uma ruptura, que tem uma mudança? Né? Então, eu acho que não é uma capacitação, não é uma formação cognitiva, não é saber que racismo é errado, que machismo não é politicamente correto, né? Não é por aí, porque sai no inconsciente, no ato falho. Então, eu acho que é uma coisa meio de vivência, de experiência, de confrontamento, de confrontação mesmo. A gente teve a experiência de Capacita SUAS, que a Maria Júlia participou como docente de vários cursos. Eu acho que ela poderia até dizer um pouco isso, né? Como que a gente tentou durante os cursos, e atuando também sobre essa dimensão mais experimental, emocional. A gente tem que trabalhar mais. E aí eu acho que, talvez, chegando um pouco na questão da Paula, assim, como pensar uma saída que não seja colocar os corpos em riscos, né? Eu sei que atualmente eu não estou sabendo, na verdade, assim, mas eu acho que tem que ser... Dar a mão e não soltar, né? Mesmo que a gente não goste muito, fica bem. Mas eu acho que talvez recuperar alguma coisa de uma democracia de proximidade, sabe? De um paradigma diferente, que não é só, talvez a gente está vivendo um momento de esgotamento mesmo de um modelo, de uma forma da gente ver. Eu tento muito a ver, assim. Eu acho que a perspectiva da disciplinariedade, da setorialização, da fragmentação, tudo isso já está mostrando que chegamos no limite, que a gente tem que mudar. A gente tem que entender que estamos todos juntos. Alguém falou isso aqui. Né? Estão todos juntos no mesmo barco. Né? Uns vão afogar primeiro, mas todo mundo está junto no mesmo barco. Nós somos interdependentes, nós dependemos uns dos outros. A gente não está nessa, assim, a coisa do ego, da competição, já deu. Se a gente perceber que essa sociedade egóica, de defesa de interesses meus, etc., não sei o quê, é uma mudança de consciência. Eu acho que a gente está chamando a ver a intersetorialidade, a integralidade, essa percepção de que talvez a gente tenha que mudar a nossa forma de discurso também, né? Não ser só cognitivo, não ser só racional, não ser só... Mas também alguma coisa que pegue pela emoção, alguma coisa que traga junto as pessoas, que a gente escute de um outro jeito e que a gente mobilize talvez mais emocionalmente também. E aí eu já vou terminar assim, né? Eu acho que tem a busca pela proteção das instituições democráticas, a gente tem que buscar a retaguarda aí, né? Nas nossas instituições, etc. Mas, ao mesmo tempo, não acho que dá para ter grandes enfrentamentos diretos. Eu acho que a gente não sabe fazer o jogo dos grandes enfrentamentos diretos. Esse jogo a gente vai perder. Né? Eu acho que é um jogo que talvez é um enfrentamento muito mais no micro, no minúsculo, no rizoma, ali meio no clandestino, mas meio na sensibilização, sabe? De outra lógica, de trazer uma outra percepção mesmo, de que a mudança não vai vir, talvez por essa forma antiga de fazer as coisas, mas é por uma forma nova que a gente acho que começou a descobrir agora, né? Que é esse momento que tudo foi para fora, né? Que tudo saiu do armário, que toda a luz foi lançada sobre o bueiro, que todos os monstros saíram, e agora? O que a gente vai fazer com isso? Né? Encarar de frente e daí talvez achar uma outra saída. Né? Bom, eu não sei, eu acho que eu não sei se eu respondi muito, né? Mas eu acho que a Juliana trouxe também uma questão de sair dessa lógica hierárquica, dessa lógica do saber do técnico sobre o usuário que não sabe. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar mais em relações mais horizontais. Aí eu lembro, né, novamente, do pessoal da Universidade de Aveiro, que trabalha com metodologias colaborativas de intervenção com a família, eles trazem essa perspectiva de uma lógica mais horizontal, um espaço mais da informalidade também, que muitas vezes as coisas acontecem não quando você tem um técnico sentado aqui, né, e aquele usuário que vai lá
dentro de uma formalidade, pedir um benefício. Muitas vezes acontece no espaço da rua, no café, onde você está trazendo aquele humano para mais perto, né? Trazendo uma ruptura um pouco dessa lógica mais hierárquica. Então é isso, assim, encerrei. Não, bom, eu sempre gosto de ouvir, né? Mas a gente tem um tempo institucional que a gente tem que cuidar dele aqui, né? E também as pessoas têm que ir para casa, essas coisas assim. Eu vou passar para casa aqui. Ô, Carol. Ela liberou. Tranquilo. Bem, gente, então, é isso, né? Questões complicadíssimas, né? Mas a gente existe para isso mesmo, né? A gente estuda para isso, a gente trabalha para isso, né? Para responder essas questões mesmo sem resposta. Aliás, eu vou começar para mais difícil desse aspecto, inclusive estou aqui falando como um trabalhador preto, né? O sistema, isso somos hoje 9%, se não me engano, aqui em BH, pelo menos autodeclarado, né? Então, você já começa com uma política que talvez, assim, claro, vamos ter que ter uma análise melhor, né? No âmbito nacional, essa questão não é uma questão do censo SUAS, então não dá para dizer, né? Mas é uma política que, acho que sem dados, mas dá para a gente dizer aqui que boa parte da população é preta, né? Que é atendida, e pouquíssimos técnicos, né? Seu corpo, assim, pretos, né? Pelo menos autodeclarados. Isso não significa, né, que não vai ter uma sensibilidade para esse tema. Agora, e Vinícius, por exemplo, ele sempre tem dito isso, né, nos eventos que a gente participa desde o ano passado, ou até anteriormente, né, Vinícius? E aí, eu acho que você marcou bem, né, os textos da ciência, a discussão toda da política nacional, por exemplo, ela é muito marcada nessa ideia da luta de classes, né? Não passa pelos outros marcadores, né? Isso lá em 2004, mas também nos documentos mais recentes, né? A ideia de respeito à diversidade, né? A gente já conversou disso no outro momento, é uma linha, né, dos textos. Então, por exemplo, o acolhimento, que a Juliana faz referência, vai dizer da importância de se respeitar na hora do acolhimento, né? A diversidade étnico-racial, de gênero, etc. Mas uma linha, né? Não tem isso como um tema, né? Eu, por exemplo, na defesa da dissertação, essa foi uma questão que me foi colocada por uma assistente social que participou, a professora Vitória, preta, né? Não sei se você lembra, que é Vitória Régia, e ela me falou isso, cara, está faltando isso, né, no seu texto, né? E está faltando, inclusive, autor. Aí eu até me lembro que eu respondi assim, né? Eu praticamente não estudei autor preto, né, na graduação. Provavelmente agora, não sei qual que é o cenário nesse momento, mas aí quando eu pesquiso toda essa discussão, eu estou falando aqui de Castoriadis, né, grego, né? O preto que aparece no meu texto, e via de regra que todo mundo cita, é Milton Santos. Falar de território, por exemplo, né? E para por aí. E aí, talvez também, eu estou me localizando nesse tema, como alguém que, por exemplo, não fez essa discussão no texto, porque a autonomia, claro que ela tem raça, cor, ela tem gênero. A discussão do Bolsa Família, por exemplo, tem vários textos a respeito disso, né? Discutindo tanto do ponto de vista positivo, que dá um certo empoderamento, né? Algo nesse sentido, quanto do ponto de vista também de localizar na mulher uma responsabilidade, a mulher como referência, né? Do benefício, historicamente, aquela pessoa que vai fazer aquela organização, não distribuir, né, os papéis para um lado e para um outro, né? Por um lado e por outro, assim. E o texto lá desse livro, que realmente parece
foi saindo, e tem saiu a provocação, né? Algo desse tipo. Bom, o método também tem uma passagem discutindo assim, um pouco essa localização da mulher, mas tudo muito pelo menos na política, né? Nas nossas discussões, né? E aí, você fala, vou chamar isso desse lado demoníaco que a gente traz, né? Na medida que a gente atende e vem com a nossa autonomia. Se a gente não fala disso, né? Se você não fala no texto, se você não fala no Jornal Nacional, se você não fala em nenhum lugar, né? Se o autor preto não bota no texto dele uma referência a essa questão, aí fica muito difícil da gente conversar. E claro, e tentando, porque aí a autonomia, como eu havia dito, é levar em conta o demônio também, né? Eu vou levar em conta o demônio, mas eu tomo uma certa decisão ali, né? Uma instância reflexiva, usando essa ideia E eu acho que não só nesse campo mais filosófico, capsudo, vamos dizer assim, lá do Castoriadis, mas nos textos da assistência também. A ideia é toda, mesmo nessa ideia do fomento de capacidade lá do SEM, né? É a ideia de sempre a ideia da liberdade, né? A liberdade que você vai ter uma potência ali de poder tomar essas decisões que você quer. Então, toda a discussão sobre autonomia passa por esse aspecto. E aí vai ter interferência desde o usuário, né? Claro, a participação política no seu território, a como a gente vai intervir também, né? E, claro, com a leitura que a gente faz. Agora, fica muito mais difícil para alguns temas, né? E eu tenho a sensação que talvez a questão de gênero a gente ainda fale mais na assistência. Você concorda? A gente ainda fala mais, assim, a questão do machismo, mas a questão da cor a gente praticamente não trata. E aí me parece que a única via hoje é a que você, por exemplo, tem assumido, né? Assim, de que a gente tem que falar, né? E aí cada espaço alguém localizar, colocar isso na pauta da capacitação introdutória, né, Marcelo? Colocar isso nos espaços, porque senão, isso sobretudo, e talvez, agora eu estou dando uma viajada aqui em relação a essa temática política propriamente dita, aí eu vou pegar uma relação à questão eleitoral. Talvez a gente também está entrando numa tendência que político nesse sentido de pensar sobre a melhor vida para todo mundo, também está caminhando para morrer, né? A gente está num cenário que até as figuras que vão se apresentando são figuras com caráter mais, assim, gestoras no sentido, não da política pública, gerentes, né, de empresários. Nosso atual prefeito aqui é uma figura ligada a esse campo empresário, é um gestor de um time de futebol, né, o estadual, outros estados com esse cenário também, né? Então você vê que, assim, que até quem assume os lugares da nossa representação não são lugares de debates, assim, o candidato, o nosso futuro presidente, também nenhum debate propriamente dito, né? Não sei qual que é a pauta que ele apresentou, não sei isso que a gente sabe, né? Então, estou dizendo assim, o cenário nacional, o cenário da representação de uma forma geral, cada vez uma tendência maior para que o político mesmo, né, vá se esgotando. Aí, para o nosso dia a dia, novamente vai ficar para a gente, assim, levar os temas, fazer pressão, pela via do conselho, lá no meu local de trabalho, né, o Marcelo me faz as perguntas, porque eu trabalho no setor que cuida da educação permanente, então, ligado diretamente, né, essas temáticas. E aí eu acho que a gente tem que falar, né? A única alternativa é falar para que a gente possa, porque assim, o demônio a gente só consegue ter alguma relação com ele se a gente fala, né? Assim, se está totalmente obscuro, até para eu reconhecer, né? Isso que me afeta, que é
claro, vai afetar na relação com o usuário e com os pares também. Bom, isso em relação à questão da negritude, a questão étnico-racial. Aí, Paulo, em relação à supervisão, né, você fez referência, assim, eu gostei muito dessa questão, principalmente no campo da proteção social especial. Eu me interesso, por exemplo, muito com a ideia de construção de casos. Né? Como que você traz isso, construção de casos para assistência, isso é possível, não é possível. Aqui a gente tem em Belo Horizonte uma treta, atualmente, né? Desde o ano passado, mas já era anterior, né? A questão da psicanálise, com as medidas, etc. Tem uma treta que tem barrado muito a gente falar. Pois é. Muito, sabe? É uma coisa assim de... Eu, por exemplo, trabalho, abraço que está, né? E assim, colegas torcendo. Não pode falar tipo, disso, mas né? alguém enfiar psicanálise, sabe como? Tem uma coisa que tem dificultado. E aí... Eu sou amiga, não precisa... Né? Não está querendo fazer mal, né? A gente quer trabalhar, poxa. Quer o bem, quer o projeto de vida boa para todo mundo. Aí eu fico com uma ideia, assim, essa ideia, na verdade, eu roubei de um amigo, o Henrique, eu sempre gosto de fazer referência a isso, que tem um ponto que tem a ver com supervisão, que eu acho, e nisso talvez concorde com os colegas também, assim, que então é uma espécie de uma coisa da gente literalmente supor sobre as situações. O que eu quero dizer? Porque você pegar, eu chamo isso de situação-problema, as situações problemas que chegam para a gente, os casos, você tem um relato sobre como chegou para o acolhimento, você tem um relato de histórico ali de diversas violações, a família assim assada, vem da situação de rua, acolhimento, você tem meio que uma narrativa ali que chega, né, e, às vezes meio pronta, já atravessada até pelos demônios, pelos preconceitos, né, essa parte obscura. E também, se você mantém ali meio que um encaminhamento padrão para isso, né, você cada vez vai tendo menos possibilidade de sucesso, de intervenção, inclusive daquilo que, às vezes, eu acho que o GSEC fala algo tipo das pequenas vitórias, né? Pequenas vitórias que são necessárias. E aí você faz um PIA altamente generalizado, sem recuperar aquela ideia que o PIA é para ser singularizado, né? Sim. Às vezes até fora do cenário da própria rede, protocolar para responder o prazo, etc. O que é essa suposição que eu acho que tem um certo sentido, que você precisa, e aí eu acho que a psicanálise, que a sua pergunta inicial era essa, a psicanálise e a psicologia, de uma forma geral, contribui para perguntar um pouco sobre aquele funcionamento. Está funcionando muito legal. Você supõe um pouco sobre como que aquela família funciona, aí a dimensão que a Carla fala de falta discutir a subjetividade, né? Falta você entender um pouco essas relações, falta você localizar um tema que a gente estava prestando atenção aqui, eu vi que você anotou, prestando atenção nas últimas comissões, que era sofrimento ético-político, né? A questão lá da base, quer dizer, além da pobreza material, que essa família, a trajetória de rua, eu sempre faço referência, porque eu tenho um histórico assim, não de situação de rua, né? Mas de trabalho, mas sempre a gente faz referência, fulano ficou na rua, foi bem, não sei o quê, pega um longo percurso, você precisa, para essas saídas, para essas pequenas vitórias, você precisa supor algo de diferente do simples encaminhamento. As supervisões, eu acredito, seja pela via da construção de casos, seja, etc., tem uma série de possibilidades de leitura, contribui para isso. Para essa suposição, para que o encaminhamento não fique, para que não seja um encaminhamento, mas sim um projeto. Tem muita diferença, né? Assim. Só que aí, bom, às vezes no dia a dia a gente faz mais encaminhamento, né? Dependendo enfim, mas como a tarefa técnica propriamente dita, eu acredito que seja essa suposição. E Marcelo, algo nessa linha também, assim, a formação, quer dizer, a parte da supervisão
né, compõe um pouco essa supervisão que eu estou dizendo aqui, uma supervisão mais micro, né? A gente discute hoje a supervisão técnica, né, como uma coisa mais normatizada, desde 2016, salvo engano. Mas você tem uma dimensão mais micro que eu acho que ajuda, inclusive, não só para os casos, mas para uma compreensão mais ampla, assim, no sentido de trazer essas seguranças, as possibilidades. E uma coisa que nos falta às vezes também, certa humildade, né? Humildade com essa política, né? É uma política que, eu havia dito isso, né? Ela parte da negatividade para afirmar uma positividade, assim, mas que às vezes tem um certo excesso também. Eu não sei se a gente consegue sustentar toda essa autonomia mesmo, né? Não sei. Mas eu fico com as pequenas vitórias. Eu gosto essa ideia, me parece mais possível, mais humilde. E às vezes a gente precisa reconhecer as nossas limitações também como trabalhador, sabe? Em alguns momentos a gente traz, eu estou um tempo fora da ponta, na verdade, assim, mas a gente tende a trazer muito para nós, né? Assim, e quando você compartilha mais e reconhece até uma certa limitação do que você pode atingir, você, na verdade, tem mais potência, a meu ver, porque você esclarece, né? Um termo que eu usei na dissertação, aí fazendo o Kant andar 4 séculos, é esclarecimento também. Eu não consigo pronunciar. Essa é esclarecimento. Algo nesse sentido. É isso. Informação é como a Ju aqui. A Ju Bom, pessoal, não temos questão, né, do pessoal de casa. Então, nós vamos chegando aqui ao final. Eu gosto muito de falar, mas eu não vou fazer isso, né? Só mesmo dar um tom, que eu acho que as falas foram complementares. Eu acho que em relação à formação, o Carlos falou uma coisa importante, os espaços bem formais e de transmissão de informação, eles são importantes, mas eu acho que a oportunizar as trocas reais, né, entre as equipes também são muito importantes. Eu acho que eu tenho visto, né, um esforço maior no sentido de tentativa de ofertar capacitação. Eu acho que o Capacita, como a Carla falou, foi um laboratório enorme, né? Muita gente teve oportunidade, nós como professores aprendemos muito, tivemos que lidar muito com essa parte sombria, né? A questão técnica realmente assusta a gente bastante. Eu acho que nós temos aí uma questão ligada aos cursos de formação no serviço social, na psicologia, em outras áreas, que eu fico um pouco assustada, né? Eu acho que alguém falava assim, gente, a nossa educação ainda está pior do que a gente imaginava, nesse momento que nós estamos vivendo, né? E aí, quando eu me deparo com muitos alunos, eu fico muito preocupada também com isso, né? Com o que a gente está efetivamente conseguindo construir nos espaços da graduação. Né? Não é nem só a questão do conteúdo formal, não. É da formação humana mesmo, uma formação universitária, uma formação superior, no sentido melhor que o termo pode dar. Eu acho que a gente tem que avançar nisso também. E aí, obviamente, nos processos de capacitação e serviço também. Mas eu acho que a gente já falou muitas coisas, eu acho que a questão do momento político, né? Eu acho que essa questão da gente voltar a encontrar, né, com os pares, com os diferentes, para conversar, para organizar de novo as nossas formas mais grupais de resistência, né? E, obviamente, sem negar o espaço institucional. Eu cada vez mais acho que a gente tem que estar próximo, sim, dos espaços institucionais, como a meninada aí do Ocupa Política fala, né? Quer dizer, a política institucional é um espaço que tem que ser cada vez mais apropriado pela diversidade, né? Para a gente ter canais para chegar até lá, né? Não é eleger vereadores, deputados, governadores, presidentes e deixar que eles cuidem do país e a gente dar carta branca, né? Eu acho que a gente não pode dar essa carta branca. Então, acho que uma forma da gente não colocar os nossos corpos em riscos assim é estarmos em grupos, né? Estarmos participando de movimentos, de organizações nesse sentido. E, no nosso caso, de fortalecimento dos SUAS, né? Eu acho que a palavra fortalecimento está ficando até fraca, né?
é mais do que isso, é assegurar mesmo, né, a permanência do SUAS como uma política orgânica, uma política que realmente pode, apesar de todos os limites, garantir direitos. Né? Eu acho que realmente ela pode fazer isso. Eu acho que o caminho é esse. Pelo menos eu não consigo achar que o caminho está errado. O caminho está fragilizado e não reconhecido exatamente porque funciona. Né? Então, acho que a gente tem que se organizar nele mesmo, assegurar que o que está aí já aconteça. Bom, eu acho que mais alguém que gostaria de uma fala para encerrar? Carla? Não, eu acho que já... Já deu? Carlos? Nossa plenária? Não? Bom, então eu gostaria, né, de agradecer aos presentes, presenciais e virtuais, e colocar o seguinte, que a Psicologia em Foco, ela permanece disponível, né, no site do CRP, Carol, que permanece disponível para a gente assistir, rever a hora que a gente quiser. No site do Facebook, no site do CRP e no Facebook, lá tem arquivado todas as psicologias em foco, inclusive essa daqui. Então, se a gente quiser rever, repassar para os colegas, né, é uma coisa... E tem muitas mesas interessantes disponibilizadas lá nos arquivos do Face, né, nos arquivos do CRP. Então, acho que é uma coisa boa da gente divulgar, importante da gente divulgar, é que a gente pode, né, continuar usufruindo dessas questões aqui. Tem a mesa do encontro metropolitano de psicologia no SUAS, com a Bader e outros colegas, com a Validade da uma mesa que foi, assim, iluminada, né, Cássia? Ela, sim, está muito boa, está disponível também, né? Primeiro encontro metropolitano de psicologia no SUAS. A Bader foi muito feliz na fala dela. E aí eu acho que essa questão das psicologias a gente pode ir discutindo. E eu fico sempre pensando que a psicossociologia, né? Eu acho que ela tem uma contribuição muito interessante. E aí eu não devia nem falar isso aqui em público para ficar gravado. Mas eu acho que não é sinônimo de psicanálise. Eu acho que a psicossociologia, né, vamos dizer assim, um avanço, uma outra lógica de pensar no diálogo da psicanálise com o materialismo histórico dialético, que criou uma outra concepção em psicologia e que é algo que, né, eu me formei muito a partir da Maria Mato Machado, então, que a gente teve a oportunidade de acompanhar, né, desde o início da formação. Eu falo que são duas grandes vertentes, a Silvia Lane, com a psicologia histórico-cultural, e, no nosso caso mineiro aqui, a Marília, a Lúcia Afonso e outros colegas aí com essa linha mais ligada à psicossociologia, à análise institucional, a Roberta agora com a esquizoanálise, né? Nesse sentido de que o nosso apelo é muito de compreensão dos sujeitos em relação, né? Nas suas relações sociais. Então, acho que isso na minha concepção, essas abordagens são muito interessantes. Mas eu acho que o diálogo tem que ser feito com todas, né? Acho que isso é importante e eu acho que nenhuma deve hierarquicamente dar o tom, né? É o diálogo mesmo entre elas que vai dar o tom e acho que isso é muito importante. E para terminar, eu gostaria de voltar ao que eu falei no início, que é convocar mesmo, a palavra é essa, a categoria como um todo, vocês aqui como multiplicadores dessa ideia, para a gente realmente entender o que é Corep, ficar atento, principalmente para os colegas que não se acham representados no conselho, entender, né? É hora de participar, né? É hora de compreender, é hora de discutir, é hora da gente, como categoria, falar o que a gente quer de psicologia. Então, fiquem atentos aí. E, mais uma vez, eu queria agradecer muito o pessoal da comunicação do CRP. Cada dia eu fico mais apaixonada por esse pessoal. Um pessoal muito competente, né, que a gente é sempre muito bem servido. Eles permitem, né, os eventos acontecem com muito... eles cuidam de tudo, né? São muito cuidadosos. Obrigada, Carol, que até agora com a gente. Eu sei que tem outras pessoas na retaguarda, né, mesmo durante o dia e tudo. Então, queria muito agradecer. E o CRP como um todo por abrir esse espaço para a gente, ok?
Boa noite para todos, então, e bom tê-los aqui. Obrigada, Carla, por aceitar o convite. Obrigada, Carlos, e vamos em frente, né?